Meus amigos, boa noite para nós. Já tem algum tempo que a gente não vem aqui, né? Boa noite aos amigos da Rede Amigo, que nos acompanham pela internet. Nós hoje completamos o penúltimo dia da nossa tarefa aqui na região de Jales. E é com muito carinho que a gente faz essa atividade aqui em Auriflama, porque o nosso movimento espírita, com certeza, é bastante tributário do trabalho que vocês começaram aqui, do trabalho da Rede Amigo, do trabalho de divulgação do espiritismo pela internet, para o Brasil e para todo o nosso mundo, né? Em vários países, em várias cidades. Portanto, para nós é uma alegria. O tema da noite de hoje é um tema, no nosso entendimento, relevante e importante quando nós pretendemos alargar a visão que nós temos em relação ao Evangelho, a Jesus e à nossa prática espiritual. As pessoas que nos acompanharam pela internet ou nos acompanharam pessoalmente nas outras tarefas que nós cumprimos aqui na região, vão perceber que o foco de todas as nossas reflexões girou em torno da necessidade urgente que nós temos de romper o materialismo espiritual que nos caracteriza. Porque vejam, nós crescemos na vida material com um modelo materialista de relação com a realidade. Nós acreditamos que somos o corpo, nós acreditamos que somos as coisas que temos, acreditamos que os títulos, qualquer títulos, são verdadeiros atributos da alma, acreditamos em mil coisas que são todas elas da instância material. Mas surge um problema grave quando eu consigo extrapolar esse materialismo do mundo corriqueiro para a minha prática espiritual. E aí eu posso me tornar um católico materialista, um evangélico materialista, um budista materialista, eu posso virar um espírita materialista da mesma forma. Pode parecer difícil conjugar as duas ideias, mas não é tanto. Quando nós perguntamos assim para algum companheiro da casa, ou nos perguntamos, por que eu faço a tarefa social na entidade espírita? Por que eu sou voluntário nessa ou naquela atividade? Eu sou voluntário porque eu estou juntando meus bônus hora para poder comprar o meu pedacinho de terra lá na colônia espiritual para onde eu vou. Se eu penso assim, eu não sou espírita, eu sou materialista, de uma matéria quintessenciada, sutil, mas matéria. Quando eu relaciono com Deus os meus problemas na base de troca de favores, eu sou materialista. Quando eu digo assim, Senhor, eu faço tudo que o Senhor me pede, eu ajudo nas campanhas do quilo, eu dou minhas roupas velhas que eu não uso mais para os pobres, eu ajudo lá no carnezinho da casa espírita, por favor, lembra de mim no meu momento de dificuldade. Isso é materialismo. Porque o fato de você estar em dificuldade, de maneira nenhuma, anula qualquer das ações que você pode fazer. E sob esse contexto, o que é preocupante para nós é a nossa prática espiritual se tornar, atualmente, só uma atualização da nossa prática materialista. Então nós precisamos cumprir bancos de horas em algumas casas espíritas, nós precisamos estar antenados com as novidades do mercado, precisamos de várias coisas que, em última análise, só são capazes de nos afastar do caminho da nossa autoiluminação. O resultado disso, uma nova existência, e depois dela uma outra, e depois uma outra ainda, e assim, incontáveis vezes, até que nós possamos perceber que a vida no plano material é um presente divino para algo que deu errado. Se nós renascemos, é porque ainda na cota das nossas contabilidades
houve mais desacerto do que acerto. Você encarnou numa família bonita, tudo deu certo, você está trabalhando, tem uma saúde boa. Ainda assim tudo deu errado, porque você reencarnou. Nós não pretendemos criar uma ideia negativa em relação à vida, mas o que acontece é que o Espiritismo nos mostra que a existência é muito maior e muito além das regras materiais que nós construímos para ela. Muito mais do que os nexos materiais que a gente dá, e muito mais do que um plano de troca com Deus. E isso é perigoso. Porque no momento que nós colocamos toda a nossa fé, toda a esperança de salvação, o empenho do nosso trabalho, na possibilidade de se relacionar com um Deus materialista, nós fatalmente iremos sofrer. Porque é exatamente na transitoriedade da matéria que habita a fonte da nossa desilusão, a fonte da nossa ignorância. Porque se eu desejo que tudo dure para sempre, e se eu quero me relacionar com Deus como eu me relaciono com o meu banco, né? Eu faço boas ações, deposito no cofre de Deus, e quando eu preciso eu quero sacar essas boas ações. Se eu ajo assim, no momento que a divindade, por qualquer motivo, não atender a um desejo ou um capricho, eu sofro. E aí eu me desespero, me torno descrente, me torno, enfim. E isso é um retrato da nossa atualidade espiritual. Talvez aqui nós estejamos juntos e alguns de nós tenhamos passado por 10 religiões antes de vir para cá. Outros talvez tenhamos passado por vários templos hoje mesmo, antes de vir para a casa espírita. E bem, o que nós percebemos é que por mais que nós aumentemos a intensidade, se não houver uma mudança sutil, mas profundamente qualitativa da nossa relação com a verdade, nós podemos frequentar todas as crenças do mundo e não vai fazer a menor diferença. Nós vamos entrar nos templos, vamos ter um movimento de alienação, onde eu posso esquecer os meus problemas, onde eu posso fazer coisas que eu não faço em casa, onde eu posso ter um minuto de silêncio, mas depois eu volto para o mesmo padrão vibratório de sempre. E olha, eu acho que isso já tem nos cansado. Já tem causado incômodo. E é exatamente nesse momento de incômodo que a transformação acontece. Quando a gente diz assim: eu não sei mais o que fazer com a minha vida, é agora que você está começando a caminhar para a sua verdadeira mudança. Enquanto você sabe, provavelmente você vai repetir os mesmos caminhos que você fez antes. Pensando nisso, nós somos forçados a olhar para o Evangelho. Porque o Evangelho, em última análise, é o mapa do tesouro da espiritualidade. O Cristo escondeu um tesouro e deixou o mapa. Com todas as coordenadas necessárias, com a escala, com as proporções, com as anotações cartográficas, tudo isso está presente no Evangelho. Só que como nós estamos acostumados a seguir mapas de pessoas que nunca estiveram onde a gente quer chegar, mapas muito caprichosos até, mapas que podem ser coloridos com as cores dos nossos desejos e por isso são mapas muito atraentes, quando nós olhamos o conjunto cartográfico que o Cristo deixou, primeiro a gente pensa assim: misericórdia, para que um negócio desse tamanho? Deve ser longe onde eu quero chegar, né? Porque a quantidade de mapa. Depois eu penso, para que tantas anotações? Para no fim ter um entendimento ilusório, mas olha, todos nós já tivemos. Eu acho que Jesus mandou um mapa desse tamanho, que ao longo do tempo, algumas partes a gente já pode tirar. Hoje então, não é tão relevante se dedicar sobre todo esse atlas de orientação. Feito isso, nós abrimos espaço para que o nosso ego e o nosso materialismo selecione as passagens do Evangelho que são mais caprichosas para nós.
E aí a gente diz assim: essa dá para praticar hoje, essa não dá. Aquela outra é uma passagem que parece coerente. Essa aqui, pelo amor de Deus, já caducou. Essa outra ainda, bem, eu consigo praticar hoje, mas talvez eu não pratique amanhã. Ainda existe uma outra que eu já pratiquei 10 anos atrás, mas hoje eu não consigo mais. E assim, é como se nós, a todo instante, seguíssemos uma direção diferente no caminho, sem conseguir uma constância no processo de autoiluminação. Aí a gente fica igual barata, perdida. Quando você espirra o veneno na barata, ela fica completamente desorientada. Às vezes nós fazemos assim na nossa caminhada espiritual. Resultado: mais estagnação, mais agitação e até desespero. Quando selecionamos as passagens, existem algumas que a gente não consegue entender. E exatamente por não conseguir entender, nós dizemos assim: não deve ter acontecido desse jeito. Como, por exemplo, pensar naquela genealogia do Cristo que Mateus constrói no início do Evangelho. Será que ele foi em cartórios ou em registros do templo para buscar toda a geração de Jesus? Não, isso não deve ter acontecido, é desprovido de significado. Quando nós observamos, por exemplo, as tentações de Jesus no deserto, qual discípulo acompanhava Jesus durante as tentações? Nenhum deles. Qual discípulo anotou isso então? E como que ele anotou? Será que nós podemos imaginar Jesus sentado em volta da fogueira dizendo assim: olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Antes da gente se encontrar, eu fui jejuar no deserto, passei uma barra. O Espírito tentou me apurrinhar, mas eu fiquei firme. Anota aí, Mateus. Certamente não foi assim. Existem passagens que carregam uma significação simbólica profunda, que foi a forma como aqueles autores lá do primeiro, do segundo século, do terceiro, encontraram para trazer para nós aqueles ensinamentos que Jesus dizia em secreto para eles. Porque quando é questionado a respeito das parábolas, ele diz assim: aos outros não foi dado conhecer a verdade como vocês conhecem, mas a vocês eu posso dizer coisas que eles ainda não compreendem. Todos esses conjuntos mais rígidos de símbolos que o Evangelho apresenta, em todos os Evangelhos, alguns com mais incidência, outros com menos, são símbolos de profunda matriz espiritual. Um esforço dos evangelistas por comunicar a nós, que não estávamos lá na presença do Cristo íntima, aquilo que ele desejava ensinar. O tempo passa e, através do exercício de leitura lúcida, do entendimento da letra, da forma, do tempo, da circunstância, nós já conseguimos projetar alguma luz sobre esses conceitos, sobre essas ideias. Que coisa mais sem noção do que o prólogo do Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Olha que coisa psicodélica, sem sentido algum, para olhos destreinados. Mais uma vez que a gente consegue aprofundar um pouco no estudo do Evangelho, nós começamos a ver fontes de verdade espiritual que brotam dali. Nós escolhemos para conversar hoje, para tentar identificar esse materialismo espiritual que sufoca a nossa jornada, uma dessas passagens que parece muito estranha, que é exatamente Jesus no Horto das Oliveiras. E nós escolhemos para seguir o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. São poucos versículos, são na verdade dos versículos 39 ao 45. E eu peço licença a vocês para ler só esses versículos, para que eu seja o mais fiel possível ao texto, para depois a gente conversar sobre eles. Diz assim o evangelista:
ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles mais ou menos a um tiro de pedra. Muito legal a expressão, né? E dobrando os joelhos orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíram por terra. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha que cena curiosa, gente. Como é que o discípulo registrou isso se ele estava dormindo? E logo depois Jesus é preso. Tem alguma pegadinha no trecho? Certamente não é. Jesus não pediu para o soldado que o prendeu: espera aí, só um minutinho, Mateus, rápido, que ele está querendo me levar, traz papel e anota. Nós estamos diante de um nível de entendimento do Evangelho mais profundo, que é um nível simbólico, é um nível intuitivo de compreensão da verdade. E aqui, o que se nos apresenta, talvez seja assim como a gente gosta de pensar, ou como a gente intui, uma luta do Cristo com a natureza materializada da sua tarefa. Mas, com certeza, não a expressão de um Cristo que temia o martírio, mas a expressão de um Cristo que se incomodava perante o que seria feito do seu martírio. Vejam só, se nós começamos a pensar na passagem, inicialmente uma coisa se nos apresenta: Jesus possuía grupos distintos de seguidores, aos quais ele ensinava de forma distinta. Então vejam bem, além dos 12, possuía outros grupos maiores, os 70, depois os 300. Dentro dos 12, haviam 3 discípulos que sempre o acompanhavam, no Tabor, no Horto das Oliveiras: João, Tiago e Pedro. E dentre os 3, João era o discípulo bem amado, aquele que deitava a cabeça sobre o peito do Mestre, aquele a quem Jesus transmitia maior quantidade de ensinamentos e ensinamentos com maior profundidade. No momento que o Cristo segue para orar no Horto das Oliveiras, é com esses discípulos que ele toma abrigo, é com aqueles que estariam mais perto dele. No Evangelho de Mateus, o Cristo diz assim: vigiai, porque minha alma sente uma tristeza mortal, e se retira para a oração. A montanha onde eles se encontram, chamada Getsêmani, significa em tradução Monte das Oliveiras, numa alegoria bem clara para nós, da azeitona que, após sofrer o martírio do pilão, se transforma em azeite. E o azeite é aquilo que dava unção aos espíritos superiores. Cristo é a palavra grega para Messias, e Messias significa ungido. Os soberanos, os reis, os indivíduos amadurecidos deveriam ser ungidos. E o Cristo tem esse diálogo a respeito do materialismo e da espiritualidade no Monte das Oliveiras. O resultado desse diálogo seria a unção do Senhor.
Diz ele então aos discípulos: vigiem para que vocês não entrem em tentação. Pensa bem, gente. Jesus está ameaçado de morte. Anuncia que alguém vai traí-lo. Com precisão fala do momento em que tudo isso vai acontecer. Que discípulo que vai dormir? É muita forçação de barra, né? Que discípulo que vai sentar e vai falar: Jesus, eu sei que só pode morrer a qualquer momento, mas eu preciso dormir. O Cristo não se refere a um sono apenas físico, mas ele se refere para nós a um estado de consciência que dorme, porque é exatamente quando a nossa consciência dorme para a realidade que nós caímos em tentação. E a tentação o que é? Será que a tentação é o processo obsessivo? A tentação é o danado do capetinha com o espeto que fica lá te dizendo: vai lá, faz errado. A tentação é o ceder da vontade aos caprichos inferiores. E o que são caprichos inferiores? Caprichos animalizados. E por que caprichos animalizados são inferiores, Vinícius? Nós temos que explicar nos mínimos detalhes. São inferiores porque baseiam-se na matéria que é transitória. E quando uma matéria é transitória, ela muda, e ao mudar, causa em nós sofrimento, causa em nós apego, causa em nós dor. O que o Cristo convida aqueles discípulos a fazer é manterem a sua mente lúcida a ponto de não decaírem no materialismo espiritual. Não decaírem num estado de consciência inferior que anularia todo o ensino do Mestre e colocaria aqueles homens no mesmo estado que eles se encontravam. Isso não dá muito certo, né? Não só os três dormem, mas quando o soldado prende Jesus, Pedro não hesita em arrancar a espada e cortar a orelha do soldado fora. O Cristo compreendia tanto a situação que, numa espécie de mágica, recoloca a orelha do seu algoz, cola de novo. E os discípulos ainda assim não conseguem manter um estado de despertamento espiritual. Para nós é muito mais fácil recalcitrar no erro do materialismo do que caminhar para a espiritualidade. Porque no mundo materialista nós temos uma série de certezas, não temos? É tudo conhecido. Nós temos centenas de encarnações onde nós dominamos o mundo material. Agora, quando nós pensamos em entrega ao plano divino, pouco sabemos como é. E os modelos que a gente tem de quem se entregou ainda são modelos que parecem tão assustadores. Conclamando os discípulos a despertamento espiritual, o Cristo entra em oração. E a fala dele agora é uma fala impressionante. Sabendo da próxima crucificação, sabendo do martírio que sofreria, sabendo que quando elevado atrairia para si toda a humanidade, tendo claro para aqueles que o acompanhavam que desde o princípio da sua tarefa missionária o Cristo já prenunciava o seu martírio, ele ora para Deus de uma forma estranha, porque ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E isso causava no Cristo um desconforto tamanho que o evangelista usa uma expressão figurativa, não literal, porque ele diz: o suor se lhe tornou semelhante a gotas de sangue que pingavam de sua face sobre a terra. Quando nós buscamos o significado do cálice na cultura judaica, tinha dois sentidos. O primeiro, um significado ritual. Quando algo auspicioso acontecia e queria se dividir as bênçãos com alguém, o detentor da felicidade enchia o cálice de vinho, tomava o primeiro gole e dividia com aqueles que estavam ao seu lado outros goles da bebida, repartindo assim
as bênçãos do acontecido. Esse é um sentido do cálice. O outro sentido, geralmente é utilizado numa conotação contrária, a conotação de maldição. O cálice de veneno, o cálice da vergonha, o cálice da discórdia. E ao que tudo nos indica, o Cristo se referia a esse segundo sentido, né? Ele não estava dividindo coisas boas, senão não transpiraria sangue. Ele pede que afaste dele o cálice amaldiçoado. Gente, que cálice que poderia amaldiçoar o Cristo? É como se nós pensássemos que Jesus pudesse ser obsidiado. Que tipo de ser seria capaz de obsidiar Jesus? É algo um pouco difícil da gente conseguir construir dentro de nós. Portanto, certamente o mestre não está falando de uma questão assim corriqueira, uma questão simplesmente material. Por que é que o Cristo teria medo do martírio se ele mesmo dizia que, destruído aquele templo, ele o reconstruiria em 3 dias? Por que é que o Cristo teria medo do martírio se cansou de curar doentes? Se disse para Lázaro: Lázaro, levanta, não está na hora, vem cá. E Lázaro já fedia, dizem as Escrituras. Será que a gente consegue perceber que existe uma incoerência? Se o texto é lido assim, en passant, parece uma cena dantesca de um Cristo que a gente desconhece frente a tudo que ele ensinou até ali. Como resolver esse problema? Como sair desse nível horizontal de um materialismo simplista? Jesus foi talvez o maior sábio da sua época e o maior erudito. Quando nós pensamos que ele era uma pessoa simples, que nasceu e nunca teve estudos e que não conhecia muitas coisas, nós podemos estar incorrendo num equívoco. A carta que Públio Lentulus destina ao imperador descrevendo Jesus fala de um homem que era capaz de discutir qualquer tema com qualquer pessoa sem nunca demonstrar desconhecimento do assunto. Além dos arquivos conscienciais que o Cristo trazia, que Jesus envergava, certamente foi também entre nós uma pessoa de inteligência incomum. Daí, saber exatamente quais signos, quais símbolos usaria para ensinar os seus discípulos, pensando exatamente que esses discípulos usariam os mesmos símbolos para dar continuidade à mensagem que ele trazia. E aí ele usa a ideia do cálice. O sentido oculto, e o que nós queremos dizer com oculto é ainda desconhecido, né? O sentido profundo do cálice na mística judaica é o sentido do receptáculo. O cálice é o símbolo do recipiente que contém o licor. O licor, a essência, a alma, a mente. O cálice, o corpo, a forma, a transitoriedade. O cálice, a morada do materialismo espiritual. Jesus ora a Deus sentidamente pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. O que será que ele pôde dizer com isso, gente? Até aqui está dando para acompanhar. Tá tudo tranquilo. Quando nós pensamos no caminho espiritual, nós temos uma série de dificuldades, não é? A maior dificuldade que a gente tem é a nossa mente conceitual. Nós precisamos dar nome para todas as coisas. E precisamos anotar embaixo para não esquecer.
E aí nós criamos categorias, criamos classes, criamos caixinhas de entendimento e acreditamos que toda a realidade está contida dentro daquela caixinha de entendimento. E aí eu digo assim, o melhor livro que eu já li é o livro tal. A melhor pessoa que eu conheço é a pessoa tal. O melhor lugar para frequentar é a Sociedade Caminheiros do Bem lá em Auriflama. Eu começo a criar uma série de categorias que eu acho que são apoios para o meu processo de amadurecimento, mas que no fundo são grades de uma prisão que eu coloco à minha volta. Porque se eu acredito que o único livro bom para se ler é o livro X ou Y, o dia que esse livro parar de editar, ou que eu emprestar para alguém e a pessoa não me devolver, eu vou estar privado de uma preciosidade para o meu adiantamento? Se eu acredito que a única pessoa boa que eu conheci é o Zé Aparecido, o dia que ele morrer, acabou. Vou ficar órfão de bondade. Toda vez que eu coloco o receptáculo, a forma, na frente da essência, eu estou deturpando o ensinamento espiritual. Estou me afastando do que o Cristo propõe. O que o Senhor nos convida, através desse fato simbólico, e o que o evangelista procura deixar claro para nós, é como Jesus temia que na sua passagem sobre a terra, a forma fosse maior do que a essência. Porque sabia ele que no momento que o homem Jesus, que a personalidade Cristo fosse erguida na cruz, nós, invigilantes e dorminhocos, escolheríamos espelhar toda a nossa caminhada na forma Jesus, em detrimento dos ensinamentos crísticos que ele trouxe. Naquele instante, Jesus sinaliza para nós o receio que ele tinha pela continuidade da obra cristã. E o receio do Cristo nesse momento é tão grande, que é aí o primeiro momento que simbolicamente ele derrama seu sangue sobre a terra. É o primeiro momento em que ele é tomado de tamanha agonia, não pelo corpo que iria se desfazer em seguida, mas antes, pelo que nós faríamos dessa experiência com ele, que não consegue esconder o seu receio na leitura que o evangelista nos dá. Temia o mestre que nós fizéssemos com o cristianismo exatamente aquilo que nós fizemos. Um século depois nós estávamos discutindo se Jesus tinha corpo de carne, se o corpo de Jesus não era de carne, se Jesus era filho de Maria, se era filho de José, se ele tinha irmão, se mulher podia seguir na comunidade, se mulher podia ser ministra da comunidade. Tudo isso que não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus nos trouxe. É como se nós não tivéssemos atentado para o único receio que o mestre teve em relação à sua vinda. O receio que o evangelista João sintetiza numa outra frase: a luz veio à terra e os homens escolheram amar mais as trevas do que a luz. No dia que eu li isso, eu fiquei até meio constrangido. Porque se ele tivesse dito: e os homens ficaram nas trevas, e os homens escolheram as trevas, mas João diz que nós escolhemos amar as trevas. É muito mais fácil seguir a um Cristo homem do que seguir a um Cristo representante de Deus. É muito mais fácil criar formas e dizer: Jesus gosta disso, Jesus não gosta daquilo, eu tenho que dar minha cesta básica, senão Jesus fica bravo comigo, eu tenho que ir no centro, senão Jesus corta o meu ponto, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Mas esse processo é exatamente o processo que o mestre temia em que nós iniciássemos a nossa jornada, porque nós desqualificamos a capacidade de transformação do evangelho, porque nós não entendemos a ética de transformação
que o Jesus nos propõe. Existem modelos éticos de transformação. Um modelo que a gente seguiu por muito tempo é o modelo do pecado. Você pecou, já era. E aí nós criamos fórmulas para anular o pecado. Você cumpre os sacramentos, você faz parte dos cultos, você confessa, você se arrepende, enfim. Quando você peca, você precisa de alguém impecável, puro, que possa ser o seu intermediário para Deus. Esse é um modelo ético de salvação, de caminho espiritual. O outro modelo ético é o modelo legalista. A gente imagina que Deus escreveu um código, e nós espíritas adoramos esse modelo, que Deus escreveu um código, uma lei, lá, faço ideia a quantidade de páginas, e nesse código existem as leis e as infrações. Se você infringir uma lei, você vai ter que sofrer as penalidades referentes àquela infração. E aí, se nós sofremos algum tipo de penalidade, se nós somos réus, nós precisamos de advogados. Nós espíritas adoramos fazer os espíritos de advogados. Eu errei, mas eu não sabia, eu não queria, eu estava agitado, eu estava bravo, acreditando que essa intercessão, junto a um plano superior, vai anular a nossa ficha. E em extremos de radicalismo a gente diz assim: ele está sofrendo, coitado, mas ele está pagando. Ele deve ter errado lá atrás. Isso é uma coisa de uma crueldade sem tamanho, né? Mas a gente se estabelece nisso com facilidade. Esses dois modelos são os modelos aos quais Jesus se referia quando pedia ao Pai que afastasse dele esse cálice. Porque são modelos de forma. E a forma não é capaz de libertar a essência. Nós somos escravos de nós mesmos pelas formas que nós escolhemos cultivar. Isso é muito curioso, porque se a gente fizer as coisas de uma forma diferente, a gente estranha. Se a gente chegar um dia aqui no Caminheiros do Bem e a sala estiver mudada, a tribuna estiver no lugar da porta e a porta no lugar da tribuna, a gente vai estranhar. Quando nós coordenávamos um grupo de formação de médiuns, de educação mediúnica em Bicas, era muito curioso, porque éramos 3 coordenadores. 2 eram coordenadores habituais dos trabalhos e eu. E eu coordenava as partes práticas. Quando nós coordenávamos as partes práticas com os médiuns, era muito interessante, porque numa reunião a gente fazia com a luz acesa, na outra com a luz apagada, na outra todo mundo em pé, na outra todo mundo sentado em cadeira sem mesa, na outra todo mundo de costas assim, num círculo voltado para fora. E o pessoal dizia: Vinícius, para que isso? Não seria bom a gente só sentar na mesa e receber o Espírito? Não está bom desse jeito? E eu dizia para eles: o médium é médium em qualquer lugar, de frente, de costas, no escuro, no claro, em pé, sentado. É preciso desconstruir a forma, porque se a forma me comanda, o dia que não tiver mesa não tem reunião mediúnica. Se a luz tiver que ficar acesa, não tem reunião mediúnica. O Espírito não vem. Está difícil concentrar aqui. O Espírito não vem porque a luz está acesa. Ele só anda no escuro. Nós criamos incoerências para nós. Uma companheira falou comigo assim em uma palestra uma vez: eu adoro espiritismo, adoro ler as obras, eu morro de medo de fazer prece, que eu tenho medo de espírito. Então o que eu faço? Quando eu vou deitar para fazer minha prece antes de dormir, eu tenho medo que alguém esteja no meu quarto. Então eu acendo a luz, faço prece de luz acesa e depois eu durmo. O que você acha disso? Eu acho que você é boba. E quando você acende a luz do seu quarto, todos os espíritos que têm medo de escuro na sua casa vão para o seu quarto. E aí você faz a prece com todos eles. Ela ficou pálida. Um tempo depois eu voltei na casa espírita e perguntei: como é que está a sua prece? Eu corro no quintal, acendo a luz, apago as outras e faço a minha no escuro. Mas nós nos prendemos tanto à forma que nós nos afastamos da essência do ensino. E é esse cálice que Jesus pede que o Pai afaste dele. É esse cálice de materialismo espiritual.
Porque a ética de salvação do Senhor não se baseia nem em lei, nem em pecado. Por mais que a gente adore uma lei, por mais que nós espíritos sejamos tributários de um código penal divino, a ética do Cristo é a ética do bem de todos os seres. Faz ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Isso resume todos os nossos problemas. Nós criamos hoje infinitas discussões que não têm nada a ver com o Evangelho do Cristo. Por exemplo, hoje nós vemos companheiros levantando bandeiras no movimento, tratando da homossexualidade como patologia, não patologia, Deus permite, Deus não permite, é certo, é errado, é profundamente irrelevante. Porque o sexo é uma manifestação periférica do espírito, a essência é a mesma. E aí nós somos convidados a pensar, se a ética do Cristo é a do bem-estar de todos os seres, nós temos coisa muito mais importante para discutir do que criar conceitos de condenação, de ataque e de agressão a seres que são senhores de si. Nós criamos problemas com a garrafa de água. A tampa tem que estar aberta quando vai fluidificar. Não, tem que tampar. Tem que destampar porque os espíritos não conseguem passar a garrafinha de plástico. Diz que é um problema para o desencarnado plástico, né? Daqui a pouco dá para prender um espírito numa garrafa de plástico, porque ele não passa. Igual a garrafa do Saci. Isso é uma coisa profundamente inútil da gente pensar. E sem respaldo doutrinário algum. Se nós achamos uma obra, mas não somos capazes de achar 2 ou 3 com substância. Mas perdemos tempo nesse materialismo espiritual. Criamos uma série de condições para que a nossa frequência na casa espírita aconteça. Se não for desse jeito eu não vou, se não for daquele eu não vou, assim eu gosto, assim eu não gosto. E no fim o que nós estamos fazendo, meus amigos, é perder tempo. Simplesmente perder tempo, fazendo exatamente aquilo que Jesus nos pediu para não fazer. Após o martírio, o que nos interessa é o Cristo, apenas o Cristo, nada mais que o Cristo. O Cristo enquanto conjunto de ensinamentos. Agora vejam, Jesus pede isso a Deus e diz assim: Pai, seja feita acima de tudo a sua vontade. Porque conhecedor dos processos da consciência humana como ele era, sabia que muitos de nós precisaríamos ser materialistas convictos antes de despertar a espiritualidade. E se isso estivesse contido no plano divino, que assim fosse feito. Agora, o evangelista dá para nós a dica da resposta de Deus. Porque quando Jesus sai da oração, ele vai ver os seus 3 discípulos mais próximos. E o que eles estão fazendo? Dormindo. Aí ele pergunta: vocês não são capazes de velar pouco tempo comigo? Ali ele já sabia como nós nos comportaríamos em relação à verdade. Só que nós temos quanto tempo de evangelho, meus amigos? Algumas centenas de anos. Em todo esse tempo de evangelho, ainda é muito difícil para nós velar enquanto Cristo conversa com Deus. Velar pela lucidez espiritual que vai nos caracterizar, com o bisturi, com a navalha, capaz de separar ilusão e realidade na nossa prática espiritual, capaz de separar o que é mentira e o que é verdade, capaz de separar o que é pertinente e o que é impertinente ao nosso caminho de amadurecimento. Só que se Jesus protagoniza esse acontecido, se o evangelista registra como peça pedagógica, é coerente pensar que se aplicava com muita veemência para o quadro consciencial do século I, do século II, dos 500 primeiros anos do Evangelho,
se aplicava muito bem à expansão do Evangelho pelo mundo, às negociatas que nós fizemos, para poder levar o Evangelho para cá ou para lá. Mas hoje nós temos acesso a incontáveis informações, tanto do plano físico quanto do plano superior, em relação ao que nos cabe fazer no mundo, e nós insistimos em cristalizar a figura do Cristo. É como se naquele momento nós, humanidade, compuséssemos uma massa de crianças incapazes de aprender. Porque não adianta você desenhar um arco de parábola com alguma equação dessas cabeludas numa lousa e pedir uma criança para decodificar para você, porque se ela não for um gênio da vida, ela não vai conseguir. Hoje nós não somos crianças. Seria até bom ser, a gente gosta disso. É um conforto dizer, mas eu sou tão ignorante. A criança hoje nasce mexendo no iPhone. Como é que ela é ignorante? Não é. Hoje nós somos adolescentes espirituais que podemos sorver conhecimentos em fontes que antes permaneciam ignoradas. E como agir assim, Qual é a forma que nós poderíamos encontrar de lidar com o Cristo verdadeiro? O Evangelho é tão mapa que ele prevê isso. Primeiro acontece a oração no horto, a crucificação do Cristo. Os discípulos não só materializam a figura do Mestre, quando vem essa figura materializada a ser crucificada, se espalha igual passarinho que ouve tiro. Vai um para cada lado. Mas no terceiro dia, o Cristo ressurge. No terceiro dia, o Cristo volta a encontrar com os discípulos. Nós hoje vivemos algum passo entre o sono do horto e o ressurgir do Cristo. Porque quando Cristo ressurge, não ressurge com as mesmas formas, não ressurge com as mesmas categorias, destrói todas as nossas caixinhas e mistura todas as nossas etiquetas que dão nome ao mundo. Quando nós lemos, por exemplo, os textos dos grandes místicos da igreja, espíritos elevadíssimos como Teresa d'Ávila, como Pio de Pietrelcina, como São João da Cruz, nós percebemos que a alma que vê o Cristo ressurgir desfaz todas as suas prateleiras e se entrega completamente ao Senhor. A alegoria maior da entrega ao Senhor é o diálogo de Jesus com Pedro, onde o mestre pergunta se ele o amava. E ante a resposta positiva, a orientação é: apacenta as ovelhas do meu rebanho. No momento que o Cristo ressurge, o que ressurge em nós é um profundo sentimento de compaixão pela criação. Já não importa se a criação é homem, se é mulher, se é um cão, se é uma vaca, se é um bode, se é uma mosca, se é aquele excomungado do pernilongo. Não importa se a criação é uma planta, não importa o que seja da criação, mas no momento que o Cristo ressurge, ressurge com ele compaixão. E os destinos de quem desenvolve compaixão são destinos inimaginados. Paulo diz assim: quando eu era criança, eu agia como criança. Hoje, vejo por um espelho refletido, Já não faço coisas de criança. A alma amadureceu. Quando Pedro afirma para Jesus pela terceira vez que o amava, Jesus diz assim: Pedro, em verdade, quando você era moço,
você se vestia e se cingia como queria. Agora, os seus pés caminharão por estradas que você nunca imaginou. No momento que nós conseguimos desconstruir o materialismo espiritual, o que acontece é isso. Porque quando somos crianças conscienciais, quando o nosso nível de consciência é ainda horizontal e embrutecido, nós somos repletos de vontade. Nós nos vestimos e nos cingimos como a gente quer. Cingir é amarrar o cinto na cintura, né? É prender a túnica. Quando nós somos crianças, quando nós somos moços no caminho espiritual, nós fazemos uma questão de roupa. E aí eu digo assim: eu sou espírita, sou católico, sou evangélico. Isso é coisa de moço. O amadurecido caminha por estradas que seu pé nunca imaginou conhecer. O amadurecido dissolve de si a ideia de que ele está no controle, porque quem está no controle é Deus. E ele se entrega o máximo possível ao plano divino. Deus não espera mais de nós do que o limite das nossas forças. No limite do nosso controle, o plano divino age. Antes não. Assim, o que o Espiritismo revive para nós, quando nós dizemos que ele é o cristianismo primitivo, nada mais é do que a urgência de nós afastarmos do Cristo o cálice da forma que nos prende, o cálice da forma que nos escraviza, da forma que nos detém a caminhada. O que o Espiritismo propõe para nós, quando pega o mundo espiritual e disseca, porque é isso que ele faz, né? Ele abre todos os menores cantinhos do mundo invisível e apresenta para nós uma vida sem solução de continuidade. O que muda é o corpo, nada mais do que isso. A vida acontece sem solução de continuidade. É como se todo esse conjunto doutrinário dissesse: não interessa para o plano divino nada que seja externo, porque toda revolução acontece nos domínios do universo interior e invisível. Daí, muito mais de controlar quem fez o quê, ou de julgar comportamento de um ou de outro, é urgente a nossa revolução interior, entendendo que Jesus foi um instrumento dele mesmo. Jesus foi a ferramenta usada por ele mesmo para nos ensinar verdades que talvez nós não tivéssemos outra maneira de compreender. Mas Jesus foi uma personalidade que passou sobre a terra. Se ele não tivesse nascido judeu, nasceria hindu. Se não tivesse nascido hindu, nasceria ariano. Se não tivesse nascido ariano, nasceria chinês. Teria outra forma, outro nome, teria outros pais, teria outra realidade. E independente da realidade que o Cristo se usasse como um instrumento para nos apresentar a verdade espiritual, nós incorreríamos provavelmente no mesmo erro de tomar a forma pela essência, de tomar o material pelo espiritual, de nos abraçarmos ao ilusório em detrimento daquilo que é verdadeiro. Hoje, o que falta para nossa alma não é dominar livros, ensinamentos, não é sequer possuir muitas fontes de conhecimento. O que nos falta hoje é a capacidade de saborear a comunhão com Deus. No silêncio do nosso cômodo, seja um quarto, uma sala, uma casa, o que for, no momento de silêncio, sem qualquer aspiração ou pedido, sentir o sabor da presença de Deus junto de nós.
Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo das preces sem palavras. Nós precisamos orar falando menos. Nós precisamos ampliar a nossa capacidade de sentir o sabor de Deus. Sem tempero. Sem colocar os nossos atrativos materiais. Simplesmente nós e Deus. Nós e aquilo que o Cristo nos propõe. Nada mais. Desconstruindo o materialismo espiritual, nós seremos capazes de não simplesmente ouvir os ensinamentos do Evangelho, mas nós nos tornaremos identificados com esses ensinamentos. E aí, a vida vai ser só uma vida. A forma, só uma forma. A dor, só uma dor. E o caminho, só um caminho. Por isso, hoje ainda é possível ouvir a prece do Cristo que clama ao Senhor: Pai, afasta de mim esse cálice. E se hoje é dado a nós o direito de não dormirmos e de afastarmos de Jesus o cálice dessa formalidade estéril, possamos ser contribuintes da obra, porque uma vez que formos capazes de despertar a nossa consciência dessa prostração, nós seremos despertadores de consciências, e nessa condição seremos prepostos diretos do Cristo que existe em nós. Assim, eu agradeço a atenção de vocês que me ouviram por essa 1 hora. Agradeço aos amigos da internet que também nos acompanharam. Desejo a todos uma ótima noite e até a próxima oportunidade. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.